Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai fazer uma massa de bolo, massa manteigada. Já tenho aqui porque saiu, viu? 280 gramas de margarina, 6 ovos, açúcar, a farinha tá ali ainda que eu vou pegar e o leite. Mas aí eu vou botar a medida tudo pra vocês aqui, você vai acompanhar o vídeo junto comigo, tá bom? Vem comigo. Então, meus amores, vamos a informações importantes sobre essa massa, tá? Essa massa eu fiz para um aro de 30 centímetros, né? É uma das formas que eu uso. Geralmente eu não uso a 35, é muito difícil, é de 30 centímetros. Mas como vocês sabem que todos os meus bolos, geralmente eu bato duas massas para formar um bolo. Então, essa massa que eu bati aí, depois eu bati mais uma dessa. E aí, formou dois bolos, que eu cortei cada um no meio. E ficou 4 discos de massa. Ou seja, cada massa eu dividi em dois e virou 4 discos de massa, como vocês já sabem. Ali eu coloquei o açúcar e a manteiga e bati um pouquinho. Depois fui acrescentando os ovos. E depois eu já tinha peneirado a minha farinha de trigo, né? Que eu usei 4 xícaras de farinha de trigo para essa medida aí. Foram 6 ovos, 4 xícaras de farinha de trigo, 300 ml de leite e 2 xícaras de açúcar. O açúcar, gente, geralmente eu nunca aumento, eu sempre deixo a mesma medida para todas as minhas formas. Geralmente eu diminuo, quando é aro 15, aro 20, eu dou uma diminuída assim, não boto a xícara bem cheia. Mas aumentar mesmo, tipo, vou fazer uma de 30, vou botar mais açúcar. Não, porque eu não gosto de bolo muito doce, porque já vem a calda, já vem o recheio, para não ficar enjoativo. E um dos muitos comentários que eu tenho sobre o meu bolo é sobre a questão do doce, né? Todo mundo fala, seu bolo não é enjoativo, seus recheios não é enjoativo. Você come e dá vontade de comer mais, né? Então, isso é um ponto positivo pra gente. Então, vamos recalcular novamente a nossa massa. Aí, eu já tô finalizando já, né? Como vocês estão vendo, passo a passo. Foram 6 ovos, 300 ml de leite, 2 xícaras de açúcar, 4 xícaras de farinha de trigo, 280 gramas de margarina e uma colher e meia de fermento. Por que uma colher e meia, Maroca? Porque a gente fez uma massa um pouquinho maior, aí eu gosto de fazer isso. Aí, pra vocês verem, minha forma é bem grande, tá vendo? Mas ela vai crescer essa massa até um pouquinho mais no meio. Aí você vai ter um bolo bem alto, porque aí você vai dividir essa massa em duas, né? Vai cortar ela no meio, vai fazer mais um e vai cortar no meio também. Você vai ter 4 discos de massa e 3 discos de recheio. Vai dar uma altura boa para seu bolo, tá bom? Esse bolo foi um bolo de casamento, minha gente, foi de uma amiga minha. E por pouco esse bolo não dá super errado, mas graças a Deus deu tudo certo, tá bom? É um bolo de casamento de 3 andares, né? O bolo de baixo foi uma massa mesclada, foi uma massa branca, e o bolo do meio foi mesclado e o de cima foi branco também, tá bom? Eu fiz assim do jeito que ela me pediu. Aí eu já estruturei o meu bolo, já botei os caninhos, deixei eles passando um pouquinho, minha gente, mas foi aí, nesse ponto aí que eu errei, porque eu deixei passando, porém, eles ficou um pouquinho alto demais, né? Eles tinham que ficar um pouquinho mais baixo, mas graças a Deus deu tudo certo, porque na hora de levar esse bolo, ele ficou balançando muito pela questão da altura dos caninhos, minha gente. Então, quando vocês for fazer isso, deixa o caninho um pouquinho mais baixo, né? Dá uma olhadinha no vídeo. Deixa ele mesmo no limite ali do bolo, encostando no bolo, um pouquinho passando, porém bem no limite mesmo, porque pode acontecer do seu bolo correr. Se esse bolo não tivesse o caninho de cima, que vai até o de baixo, não sei se esse bolo chegaria até o casamento. Mas graças a Deus, Deus colocou a mão e chegou até lá, tá bom? Esse bolo é todo branco, sem textura. Ele tem flores artificiais e folhas de ouro, que deixou ele uma delicadeza assim que não tem como explicar. Infelizmente eu não consegui gravar colocando ele lá no espaço, né? O último andar, não consegui gravar, minha gente, porque os meus meninos iam ser os noivinhos do casamento. Então, quando eu fui entregar o bolo, eu tinha que voltar no mesmo Uber. O rapaz esperou mesmo, assim, foi de Deus, para poder eu voltar para arrumar meus filhos. Então, não deu tempo de fazer aquele making off, aquela gravação no final, quando o bolo já tava. Eu só consegui mesmo a foto que ela mandou para mim. Mas, graças a Deus, esse bolo ficou lindo, maravilhoso. Então, nas 3 camadas, eu fiz uma pré-camada, né? Alisei o bolo para tirar todo o farelo. E depois vim com a camada de chantininho, alisei com a minha espátula, né?
como vocês sabem, eu usei aí a de plástico, mas depois eu vim com a de inox para deixar esse bolo bem lisinho. Eu tentei deixar o mais liso possível, porque foi a referência que ela me pediu. Meninas, nessa parte do meio eu optei não botar nada porque ia vir um bolo em cima, então não ia fazer muita diferença se eu completasse ali com chantininho ou não. Achei que ficou até melhor na hora de posicionar o bolo, porque eu já sabia diretamente o local que eu ia colocar. O meu segundo andar fiz a mesma forma, minha gente, e tá vendo a questão dos caninhos que eu deixei muito alto. Eu não sei onde eu tava com a minha cabeça quando eu fiz isso não. Se não fosse a mão de Deus, eu não sei o que aconteceu com esse bolo não, viu? Realmente, o segundo andar ainda deixei mais alto ainda, mas eu tava crente abafando que tava perfeito, né? Mas todo mundo erra, né? Não existe confeiteira perfeita, como eu digo a vocês. A gente tá sempre lutando para alcançar a perfeição, mas não existe confeiteira perfeita, minha gente. Todo mundo erra. Mesmo que não mostre, né? Mas lá no particularzinho mesmo, eu acredito que todo mundo tem as suas falhas, seus erros. Tá bom? O segundo andar eu fiz a mesma coisa, no terceiro fiz a mesma coisa também. Esse guindaste eu fiz em casa. Eu não costumo usar o guindaste pronto, porque eu acho que acaba encarecendo um pouco mais ainda o bolo. E aí eu faço em casa mesmo. Só que esse, a diferença, eu fiz com a cake board de madeira. E meu esposo furou com a furadeira, né? Conseguiu fazer o furo no meio certinho. E aí eu posicionei o caninho de sustentação. Finalizei já o bolo do meio, que é no aro de 24 centímetros. Foi 30, 24 e 20 esse bolo. Não foi 25 esse aí não, foi 24 mesmo. 30, 24 e 20. Finalizei o do meio e já vou pro bolo de cima, né? Vocês viram a facilidade que foi pra botar um em cima do outro, né? Só foi o que eu dificultei ali é que o caninho tava escorregando, né? E uma pergunta que sempre me fazem: mas Amaral, o que é que você faz com esse último caninho aí, do último andar? Aí o que é que eu faço, gente? O bolo que eu botei no meio, eu encaixo ele até lá no bolo de baixo. E aí eu vou até a metade do meio. O de cima eu boto até a metade do meio e corto o excesso. Entendeu? Aí não fica sobrando nenhum nem outro. Aí o bolo já posicionado, agora a gente vai com nossas flores, né? Que foram flores artificiais, foi pedido da cliente mesmo. Eu preferia tradicional, porque a astromélia é uma flor que aqui, pelo menos a astromélia é fácil de achar. Mas ela optou por artificial e aí não tem problema não, né? O importante é que ficou lindo mesmo. Eu achei que encaixou perfeito e não parece flores de mentira, né? Quem disse que isso é flores de mentira? Aí eu já botei isso aí porque já vou levar essa parte montada. Geralmente eu levo dois e o último andar eu monto na festa. E olha como já tava lindo, ó. Vou borrifar o glitter, né? Porque glitter é vida. E vou colocar ali as folhinhas de ouro, minha gente. Que eu comprei esse potinho de folha de ouro por R$ 20. Eu jurava que eu via na foto, né? Aqui da lojinha. Eu pensei que era um potinho pequenininho mesmo. É um potinho mediano, assim, grande. E essas folhas de ouro, minha gente, rende. Sabe o que é render? Rende muito. Olha só já o nosso bolo na festa, como ficou. Uma pena que eu não consegui gravar o vídeo dele, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique até o final do vídeo, comenta, curte, compartilha. E até o próximo vídeo, tá? Se vocês gostou, comenta aqui embaixo. Beijo!